Aprendeu que quando você percebeu que, cara, eu gosto de marketing, eu gosto de, sabe, essa veia sua, de onde você pegou, assim, de onde você viu que, pô, gostei do jogo? Boa. Foi uma coisa mais de teste? Por exemplo, eu sou apaixonado por venda direta, mas eu não sabia isso com, sei lá, com 16, 17, nem sabia que indústria existia. Foi muito mais, sabe que nem culinária? Pô, deixa eu experimentar. Porra, bom pra cacete, cara. Adorei. O seu foi uma coisa mais premeditada, você já foi percebendo? Como é que foi o teu lance? Zero. E acho que qualquer pessoa que fale que o processo de descobrir as coisas que te apaixonam é premeditado, tá mentindo. É verdade. É um processo de experimentação. E eu acho que o grande erro que as pessoas cometem, elas não se dão a chance de experimentar. No meu caso, o processo lá que eu falei, cortando uma história longa para uma versão curta, quando eu saí da faculdade, eu não tinha a menor ideia do que eu queria. A menor ideia. Inclusive, eu estudei economia, por exemplo, não estudei marketing, não estudei publicidade, não estudei administração. Eu fiz economia porque eu achava que era a coisa mais ampla possível. Eu falava assim, cara, dado que eu não tenho a menor ideia do que eu quero... Eu fiz administração por isso também. Eu vou fazer uma coisa que me abre 300 portas. E não era cool no nosso tempo. Você tem 30, eu tô 34, na época que eu fiz faculdade. Eu entrei em 2006, não, 2006? Você entrou em 2005. Nossa, tô 4, tio. acho, talvez. Faz tempo, hein, meu? Não era cool fazer administração como é hoje. Por exemplo, empreendedorismo. Ninguém falava essa palavra, porra. Não existe. Não é assim, cara, vou ter meu negócio mesmo. Não, Então, não tinha essa expressão Zero. empreendedora. Não Zero. tinha, cara. E aí é menos premeditado ainda, porque quando eu fui empreender no negócio da família, eu não considerava um ato de empreender. Eu não saí da faculdade e falei assim, tô indo empreender, tô indo ser dono do meu próprio negócio, tô indo ser meu próprio chefe. Não era essa a narrativa. A narrativa era, caceta, a empresa da família tá mal pra caralho, isso aqui é o que alimenta a nossa pequena tribo aqui, eu preciso ajudar essa porra. Não era assim, tô indo empreender, tô indo ser o meu chefe, botar CEO no meu Instagram. Não era esse o ângulo. E aí vem um pouco... Tamo ácido aqui. Não, tá. Mas é real. Claro. Ficam uns recados por aí, entendeu? Mas Super eu isso. Mas no processo, cara, assim, eu não caí direto no marketing. A história que eu falei assim, cortando uma versão longa para uma versão curta, a versão um pouco mais longa aqui, eu entrei, cara, ajustando a operação da empresa, o lado financeiro da empresa. Depois, e aí tem uma noção interessante, que quem conhece um pouquinho de negócios, sabe que uma empresa que vendia 2, 3 milhões de reais e tinha uma dívida de 2, 3 milhões de reais, ela não consegue pagar nem os juros, quanto mais o principal da dívida. É aquela coisa que o cara não consegue encerrar e cada vez que continua piora. 100%. Isso aí. E aí, a única maneira de você resolver esse problema, ou você fecha a empresa e declara falência, ou você aumenta vendas para conseguir ter um patamar de alavancagem operacional um pouco mais alto. E aí eu olhei pra essa porra e falei assim, caralho, vou precisar virar vendedor, meu. Porque a única maneira de solucionar esse pepino aqui... Aumentando o faturamento. É aumentando o faturamento, porque a gente tinha uma pequena fábrica nas costas com um puta de um custo fixo que não dava pra diminuir. E aí, assim, a única maneira é vender. E aí eu entrei em vendas. E aí, que é uma coisa que, mais uma vez, sou apaixonado hoje em dia por gente. Mas eu não entrei lá falando assim, vou mexer com vendas. E aí comecei a atuar como vendedor, cara, começou a mexer um pouco a situação, só que não era suficiente. O meu corpinho ali, tentando visitar 944 empresas por mês, por mais que eu trabalhasse 7 dias por semana, 18 horas por dia, não era suficiente. Eu precisava de alguma coisa que desse mais escala. Sim. E aí, o que dá escala para processo de venda? Marketing. Sim. Então, através da internet, conteúdo e tudo isso que ficou hypado, como eu falei, eu consegui falar com o Brasil inteiro. E era curioso, eu lembro, isso era 2012, 2013, quando eu entrei. Quando eu comecei a fazer marketing, era no começo de 2014. E eu lembro que de 2014 a 2017, eu era o único do nosso setor que comprava as palavras-chave no Google da nossa indústria. Isso é uma loucura. E até hoje... Você lembra quanto você pagava? Tipo, peanuts? Cara, era o limite mínimo do Google. Eu acho que na época era 7 centavos pra categoria, era 5 centavos. Era assim, era uma coisa tosca, porque cada equipamento que a gente vendia, cara, vendia por R$3.800, R$3.500. Então, assim, era uma loucura aquilo dali. Então, eu entrei em marketing porque eu entendi que através da internet, essa pequena empresa da Baixada do Rio de Janeiro, ela podia ir para o Brasil inteiro. E, então, foi esse o processo. E aí tem um jogo aqui que eu desafio todo mundo a pensar, que é tentar orientar a sua vida para alguma coisa que possa te dar grana, que você seja bom e que você goste de fazer. E aí, nesse processo, eu descobri isso, porque claramente eu era bom no negócio, a empresa estava crescendo pra cacete, eu adorava. E aí eu não sei qual é a correlação, se eu gostava porque eu era bom ou se era o inverso. Mas tava dando bom? Mas tava dando bom. E aí, nesse processo, você vai afundando mais energia dentro de uma direção e cada vez mais você se apaixona por aquilo. O motivo que a gente chama um filho
e pelo menos é uma teoria minha, assim, discordem, tá? É por causa do trabalho que você dedica na direção dele. Cara, quando eu for ter um filho com a Mariana, minha esposa, ela vai carregar isso 9 meses. Talvez a gente tenha planejado isso por 3 anos. Na hora que nasce, quantidade de noites que você vira na direção daquele projeto. Cara, o carinho que você dedica, os investimentos que você faz. O próprio ato de você dedicar energia num projeto faz você gostar cada vez mais dele. É verdade. Então, nesse processo de trabalhar com marketing e ser bom nisso e cada vez mais dedicar energia nessa direção, você se apaixona pelo que você faz. Então tem aqui até uma sacada, esse processo tem muita experimentação, mas no final do dia tem um componente de você sentar a porra da bunda e aguentar 5, 10 anos fazendo alguma coisa e construir uma paixão. Então acho que esse é um pouco da letra aqui nesse tema. É louco, principalmente essa fase primária, que muita gente às vezes confunde. Primeiro fazer o que se ama com fazer coisa legal todo dia. Muita gente confunde isso, porque faz o que se ama. Às vezes o cara romantiza que é fazer coisa legal todo dia. Desde às vezes um processo que a gente ama... Isso pode até em esporte, por exemplo. 100%. Até em esporte, por exemplo. Eu odeio alongar, velho. Você faz triatlo também, fez Ironman dos monstros. E eu, não gosto de fazer core, sabe? Alongar, eu sou todo duro. Acabei de vir na fisioterapia. Não é uma coisa. Agora subir em cima da bicicleta. Não gosto. Então tem algumas coisas que dão muito prazer. Agora, se você não alongar, a bicicleta não vai tão bem. Verdade. Não tô tão bem. Então a galera romantiza isso muito. Muito, muito, muito. É aquela velha frase, não dá pra fazer só o que se gosta. A gente precisa fazer o que é necessário. E nem sempre o necessário dá prazer, mas ele é necessário, né? 100%. E aqui tem um ponto interessante. Porque eu acho que pessoas como eu, como o Caio, como a Fabi, que são pessoas que miram alto, que sonham grande, que querem fazer muita coisa com a vida, é exigido que você tenha esse tipo de postura. Sim. Mas tem um perigo aqui também que é super interessante, porque, por exemplo, pro João, o que vai trazer felicidade pro João não é o que vai trazer felicidade pra mim. Concordo. Ele é um cara mais equilibrado. E se ele ouve esse podcast nosso aqui e ele se confunde de porque ele admira o Caio, ele precisa ser igual ao Caio, ele vai se fuder na vida. Verdade. Então tem um ponto interessante aqui. Se você quer ser uma anomalia, você precisa agir como uma. Não ache que você vai ser uma anomalia com atitudes normais. Assim, é contra a definição matemática do termo. Mas ao mesmo tempo, tem um quê aqui de você olhar pra dentro e você entender qual é a sua versão da dedicação que você quer imprimir em alguma coisa. O que gera muita frustração, na minha visão, são pessoas que ouvem esse podcast, sentam na cadeira e falam assim, porra, o Caio é foda, o Rafa é foda, a Fabi é foda, eu quero pra caralho isso daqui. E ele senta no sofá no domingo, ele fala, eu vou dominar o mundo. Aí chega na segunda, snooze, 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 snooze. E as ações não correspondem aonde a boca grande dele tá apontando. Isso gera uma puta frustração. Mas você olhar pra dentro e você falar assim, cara, eu acho que eu sou uma pessoa mais equilibrada mesmo. E eu tô feliz com isso. E eu entendo que o meu equilíbrio é um trade-off em relação ao que eu posso alcançar nessa uma vida que eu tenho aqui. Então, esse debate interno, eu acho que talvez seja uma das coisas mais relevantes que alguém possa encontrar na vida. Até te pergunto aqui, quando é que você entendeu o teu equilíbrio? Quando é que você entendeu que você queria grande, que você queria muito? Acho que esse é um tema foda pra gente trazer. Cara, de um constante questionamento. Eu tô sempre me questionando o que eu quero, porque às vezes as coisas que a gente quer muda. Sim. Então eu tô sempre nesse questionamento, até eu vi uma frase que foi muito foda, agora eu não vou conseguir dar certo porque eu não lembro, mas foi em algum livro mais antigo, que falava o seguinte, um sucesso perene, ele requer a manutenção constante do propósito. Que é aquela coisa que você sempre tá se questionando. Eu sempre fui um cara muito questionador. E essa minha postura mais questionador fez eu sempre querer mais, só que de um jeito às vezes maior, às vezes de um jeito melhor. Mas esse questionamento que também foi colocando as minhas certezas de realmente quero. Porque tem aquelas paradas que quando muitas pessoas caem naquela coisa, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? O que eu tô fazendo aqui? Olha que loucura. 100%. Eu nunca caí nesse ponto. De, o que eu tô fazendo nesse podcast? Por que eu tô gravando essas porra? Porque eu tô me questionando sempre. Então eu tenho micro questionamentos pequenos do que aquela puta ausência de não sei onde eu estou, não me reconheço mais. Você também, eu vou fazendo micro ajustes. Perfeito. Então essa parte minha questionadora que fez sempre... E eu tenho uma parada que eu acredito também. E aí, o respeito da nossa personalidade. Só aquelas pessoas que miram tão grande que conseguem realmente perceber aonde podem chegar. Porque eu já percebi que eu não vou chegar onde eu imagino. E pra mim tá tudo bem.
Porque é muito expansiva a minha cabeça. E é assim que funciona, e eu me respeito e é assim, cara. Porque a minha cabeça é como se fosse farol de carro. Toda vez que eu ando 2 metros, o farol anda 2 metros também. 100%. E eu não consigo alcançar o farol. Nunca consegui também. Tamo Nunca junto consegui. nessa. E eu acho que... E eu aprendi a proteger isso. Que isso que me puxa, isso que me dá o drive de eu me desafiar. Mas eu me sinto bem assim. Tem gente que não se sente bem assim, cara.